Nesse circuito eu vou ensinar vocês a como ligar o circuito do relé fotoelétrico. O relé fotoelétrico ele é um equipamento que vai ligar e desligar a lâmpada conforme a luminosidade, ou seja, ele acende as luzes do porte, muito comum. Esse aqui é um relé fotoelétrico, ele, quando você compra ele vem na caixa fechada, diferente da base. A ligação elétrica dele está nesse livro, do Servilho Instalações Elétricas Prediais. Vou colocar ele na descrição desse vídeo. E ele é interessante, esse circuito do relé fotoelétrico, por quê? Porque você pode ligar ele de várias formas, ou seja, você pode ligar uma lâmpada 220 com relé elétrico 127 e vice-versa. Ou seja, nós temos aqui dois relé fotoelétricos, um relé fotoelétrico 127, que é esse aqui, e esse relé fotoelétrico 220. E a nossa lâmpada é uma lâmpada 220, ou seja, eu posso ligar o relé fotoelétrico 127 uma lâmpada 220? Pode. Tá aqui, ó, o diagrama de conexão. É esse aqui, ó. Cadê? 220, relé fotoelétrico 127, 220, esse aqui. Você tem uma lâmpada 220 e um relé fotoelétrico 127 volts, né? Então é possível, desde que você tenha as conexões necessárias. Nesse circuito, a minha tensão de alimentação é 220, então eu vou usar um relé fotoelétrico 220, vou tirar esse 127 e uma lâmpada 220, certo? Vou até testar aqui minha bancada se é 220 mesmo, não tem nenhuma identificação. Coloco aqui. É 220, deu 237, porque a bateria está fraca, então ela dá 220. Perfeito, então vamos ligar. Como que é a ligação elétrica dela? Tem tantas ligações aqui nesse livro, qual delas eu vou ligar? Eu vou ligar essa ligação aqui, ó, que é a convencional. Você tem 3 conexões, ou fase, rede, e você jampeia do próprio relé fotoelétrico da rede para a lâmpada, certo? Qual cabo? Tem tantos cabos. Se você observar, está vendo que tem um N aqui? Esse N é o neutro, que é esse cabo branco aqui, ó. E aqui na base do relé vem falando também, ó, preto é linha, vermelho carga e neutro branco. Então, se a minha lâmpada fosse 127, eu pegaria um neutro e jogaria para a lâmpada. Então, eu levo, como que aqui é 220, então eu vou pegar a outra fase que está nesse branco aqui e jogar para a lâmpada. Então, vamos conectar. Vou precisar desse conector Sindal. Relé fotoelétrico, quando você coloca ele na base, você precisa girar ele para travar, ó, e instalar. Você está vendo aqui instalar, senão ele dá um mau contato. E aqui vamos conectar esse conector de múltiplas vias, também muito chamado de conector Sindal, tá? Cortar essas pontinhas que estão oxidadas. Então vamos desencapar elas. Aqui, aqui e aqui. Vou desparafusar todas as conexões. Ok. Ok. Aqui a maioria está desparafusada. Então eu vou colocar de forma aleatória aqui em qualquer lugar. E depois eu vou trabalhar com a interpretação do circuito. Quanto que você cobra por esse circuito? Tem um vídeo que eu vou colocar na descrição desse outro vídeo, que ele traz uma tabela de algo que alguns eletricistas ajudaram a informar. Porque se você cobrar R$150 para instalar uma lâmpada ou uma tomada, você acaba desvalorizando a área. E esse circuito ele é um pouco mais difícil que ligar uma lâmpada por um interruptor. Então ele requer um preço mais elevado. Vamos lá. Aqui eu tenho como se fosse o fase neutro. Então vou conectar aqui a conexão fase. Cortar. Esse cabo aqui é o cabo 2,5. Vou conectar aqui. Lembrando que eu não estou utilizando o preço terminal, porque esse vídeo foi elaborado para os alunos
durante a pandemia. E esses materiais que eu comprei eu vou entregar para os alunos e fazer essa prática. Utilizar uma distância mais ou menos de 1 palmo, está bom? 1 palmo. Tem um aqui eu vou utilizar como se fosse fase neutra para facilitar. Porque fase neutra eu acredito que é um tipo de circuito que acaba facilitando mais a vida da aprendizagem dos alunos. Lembrando que eu tenho fase e fase, né? Desencapar aqui e desencapar aqui. Enquanto eu desencapar aqui esses cabos, as pessoas que estão assistindo aqui não são meus alunos, eu vou fazer uma pergunta. Qual a cor do fase e qual a cor do retorno? Muitos vão falar, a fase é vermelho e retorno é preto. Não, na norma fala que você pode utilizar a fase qualquer cor, desde que não seja neutro e aterramento. Certinho? Aqui eu errei, ó, observe, tá vendo que tem uns tentos? Então eu vou cortar novamente e desencapar com mais cuidado. Perfeito, ó. Não danificou o cabo. Agora vamos lá. Aqui no livro, aqui ela já traz as cores, já facilita um pouco. Fase preto, fase branco. O circuito que eu vou utilizar vai ser como se fosse esse e esse ao mesmo tempo. Minha carga 220, então eu vou utilizar esse aqui, ó. Fase preto, fase branco e carga vermelha. Então, esses dois cabos aqui são as duas fases. Ou seja, vou utilizar as duas fases no preto e no branco. Você pode entender assim, para facilitar. Aqui dentro existe o circuito eletrônico. Ele precisa de uma alimentação externa. E quando ele raciocinar, quando ele sentir a ausência de luz, ele comuta uma fase. Qual fase? Ele vai comutar a fase vermelha. Ele vai alimentar essa fase vermelha. E essa fase vermelha aqui é que nós vamos utilizar ela para ligar a nossa querida lâmpada. Então essa fase aqui é o retorno, que vai para a lâmpada. Ao mesmo tempo eu vou conectar dois cabos. Vou conectar o retorno, que vai para a lâmpada, e o neutro. Então eu vou cortar um pedaço de cabo aqui de 1 palmo. Cadê o alicate? Aqui o alicate. E vou desencapar. Vou desencapar isso aqui, cada extremidade. Perfeito. Agora, esse aqui é o retorno, ele vai sozinho. Agora o neutro, vocês se lembram aqui no livro? O neutro, eu vou pegar o branco, ó, tá vendo que tem uma conexão bem aqui? Esse neutro ele vai para a lâmpada. Então, lembra-se como se fosse, não é neutro, Então entende da seguinte forma, eu vou colocar esses dois cabos aqui. Eu coloquei ele azul para facilitar a compreensão do circuito. Lembrando que isso aqui é um fase, tá? Tem gente que gosta de utilizar o conector vago, eu tenho ele aqui, muito bom para esse tipo de emenda. Aqui é o conectorzinho vago. Excelente material para emendas. Por que não estou utilizando o conector vago? Porque nem sempre você vai ter o conector vago. Eu não fiz emenda também para facilitar aqui as conexões. Então vamos lá. Então esses dois cabos aqui é o que vai para a lâmpada, ó. Então vou pegar aqui a lâmpada do circuito 1 e 2 que eu acabei de gravar.
Esse aqui é o circuito 3. Vou pegar aqui a lâmpada. Tá bem grande esse cabo aqui. Eu vou cortar um pouquinho. Perfeito. Nunca enrole o cabo, tá? Porque se você enrolar, ele pode dificultar a entrada a conexão. E quando você colocar o cabo, certifique-se que ele entrou todo, que às vezes fica um tento para fora. Então, corte novamente. Agora vamos ligar o circuito. Vamos dar uma organizada, fazer uma pequena limpeza aqui. Perfeito. Vamos ligar a tomada. Na outra extremidade aqui eu tenho a tomada. Tem uma tomada aqui com as duas fases. Opa, desligou. Por que desligou? Porque eu tá de dia. Eu tenho aqui a luz solar incidindo sobre essa luz da janela. Então, se eu escurecer, aqui ela vai acender novamente. Alguns modelos são com retardo, elas demoram um tempo para ligar. Essa aqui é bem sensível. Vou colocar aqui mais próximo. Ou seja, ela bem aqui, ó. Tá vendo que tem uma LED? Não é uma LED, é um receptor de luz, bem sensível. Então eu preciso escurecer ela. Ligou a minha lâmpada, tá vendo ela ligada ali do lado. Tá de noite, ligou sozinha, quando tá de dia, ela desliga. Então se você jogar um laser aqui, aqueles lasers que muitos garotos de algumas gerações jogavam que para desligar a lâmpada, e alguns modelos como esse, cadê? Esses modelos aqui são modelos com retardo, ou seja, eles precisam de um aquecimento térmico da luz solar para poder desligar, ou seja, o laser ele não vai aquecer o suficiente nesse ponto. Esse aqui não, o laser ele desliga esse aqui. Então esse é o circuito 3, circuito acionando o relé fotoelétrico com uma lâmpada. Quero que vocês gravem um vídeo, postem no YouTube com esse circuito funcionando, explicando passo a passo e o que ele é. Aqui no livro vem explicando o que é relé fotoelétrico. E eu quero que vocês expliquem isso, tá? Então, até o próximo vídeo.